Esse mês de fevereiro nós vamos encerrar, faltam ainda 3 mensagens, da série de mensagens, a misericórdia acordou primeiro. E se a misericórdia acordou primeiro, significa que nós estamos vivos, e se estamos vivos, Deus quer que você tenha vida em abundância, amém? Então nós estamos terminando essa série de mensagens, começou desde o ano passado, e hoje, para que você tenha vida em abundância, nós vamos trabalhar o tema tratando a depressão. Tratando a depressão. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 18. Tratando a depressão. Presta atenção que Deus falou ao meu coração e para trazer nessa noite para a tua vida. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Jezabel jurou Elias de morte. Elias teve medo, diga assim, teve medo. E fugiu, diga, fugiu. Preste atenção nisso. Hein? Deve estar com algum mau contato aí, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé em Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Diga assim, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, e o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, israelitas rejeitaram a tua aliança, e de novo ele falou tudo isso. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também
estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas o beijaram. Que texto fantástico. É um texto fantástico. Poderia gastar horas e horas com ele. Eu vou tentar trazer o que Deus falou muito ao meu coração. Elias veio de uma vitória. Ele veio de uma vitória. Aquilo que estava assombrando os israelitas, os profetas de Baal. Ele viu o poder de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele sabia o caráter de Deus. Ele sabia como Deus conduzia as coisas. Elias presenciou o poder de Deus. Até aqui tudo bem? E aí vem uma notícia. Jezabel, uma rainha idólatra, má, ruim, pensa uma pessoa ruim, manipulava as pessoas. Jezabel, quando perdeu gente, ela simplesmente deu um recado: os deuses ao qual eu cultuo, me tire a vida, acabe comigo, se eu não tirar a vida desse Elias, não fizer com ele o que ele fez com meus profetas. Elias, conhecendo o poder, o caráter de Deus e a forma de Deus, teve medo e fugiu. E quando ele teve medo e fugiu, se escondeu. Ele teve medo de morrer e depois pediu a morte. Tem como entender um negócio desse? Não dá para entender. Mas é assim o ser humano, não dá para entender. Diga assim para o irmão: eu não costumo fazer isso não, mas diga para o teu irmão: não dá para te entender não, meu irmão. Não dá para te entender não. Ou coisa difícil de entender é o ser humano. E eu digo por mim. Um para o outro aí, né? Não dá para entender, não dá para entender o ser humano. A perda do sentido da vida, ele perdeu o sentido da vida. Elias ficou com sintomas de depressão. O que são os sintomas de depressão? A pessoa perde o sentido da vida, nada tem gosto, nada tem graça, uma mudança de status de humor, sem entendimento algum, sente medo de tudo, tem uma angústia muito grande, e ainda tem uma vontade constante de chorar. Existe um surto que está solto no nosso mundo, e Elias sentiu esse surto, que é o surto da desistência. O que é desistência? Deixar de insistir. Desistência é parar com a insistência. Há um surto de desistência pela vida. Ele não insiste mais pela vida. Há uma força dentro da pessoa que faz com que ela não insista mais, que ela se entregue. Interessante como deixamos de insistir. Eu estava lendo um pouquinho sobre os 90 segundos. Para você ter raiva, sentir raiva, o sentimento de raiva, ele vai durar diante de uma situação em 90 segundos. Depois que passar 90 segundos, aquela situação que está te fazendo gerar raiva, não vai gerar raiva mais em você. Olha só que interessante. A tua mente, para trabalhar uma raiva, um momento que... Aqui,
Mas presta atenção aqui, ó, em mim. O momento da raiva ou de uma condição de ira, você pode respirar 90 segundos, que aquilo pode até estar te incomodando, mas aquilo que você ia praticar sem pensar, você não é capaz mais de praticar. Em muitos momentos da nossa vida, nós tomamos posturas e decisões nos 90 segundos. A gente não para, não respira, a gente não pensa. E tem pessoas que vão renovando o sentimento. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Ressentimento. Tá entrando água? Deixa eu parar aqui para... Aí quando acabar a movimentação, eu continuo. Vamos lá. Tá tranquilo, valeu. Deixa, pode deixar. Se entrar, não vai vir aqui no... Vamos lá, voltando. O sentimento é sentir de novo. Ressentimento. 90 segundos. Muitas pessoas se sentem da mesma forma e têm feito a mesma pergunta. Por que eu existo? Por que eu estou nessa situação? O que está acontecendo comigo? A depressão, gente, ela pode ser orgânica, ela pode ser de hormônio, pode ser de insônia, pode ser hipoglicemia, pode ser alimentação, pode ser um estresse, pode ser alteração de pressão, pode ser tudo isso. Mas é comprovado que 90% dos casos é por questão emocional. E é uma doença emocional, psicossomática. A depressão é um estado emocional que todo ser humano está sujeito. Eu, você e cada um de nós, aliás, esse que vos fala já teve depressão. Eu já tive depressão, mergulhado em depressão. E é terrível, não é bom. A depressão é um estado emocional que todo ser humano está sujeito. E antigamente as pessoas falavam que crente não podia ter depressão porque era algo do diabo. E por isso a gente perdeu tanta gente. Tanta gente por não entender. Alguns menosprezando até mesmo aquele sentimento pelo qual, ou o momento pelo qual aquela pessoa está vivendo. E eu digo, o diabo é continuar nela. Mas a depressão, ela vem sobre todos nós. Não só podemos ficar, mas ao longo dos anos da nossa vida, em algum momento, ela chega na nossa vida. Davi, por exemplo, escreveu vários salmos, e muitos deles quando ele estava deprimido. Quer ver? Salmo 143, versículo 3 a 4. Salmo 143, 3 a 4. O próprio Davi, as melhores palavras foi quando ele estava ali mesmo, triste. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, e ele me faz morar nas trevas, como que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Quem escreveu? Davi, rei. Desânimo, ausência de vida, morte. Ele está falando, eu estou morto vivo. Eu estou um zumbi. Tem pessoas que estão no automático, cumprimentando, sorrindo e falando, mas de vida já não tem há muito tempo. Negar que um servo de Deus possa ficar em depressão, além de antibíblico, só vem a fortalecer a ideia de que essa pessoa vai se sentir mais culpada por ter isso. E isso agrava porque a pessoa não pede socorro. Dizer para a pessoa simplesmente que ela não deve se sentir assim, não pode ser, porque senão vira um fracasso. Não adianta dizer que alguém não deve sentir algo, porque sentimento é sentimento. Até aqui vocês estão entendendo?
Sentimento, primeira coisa, não se muda, mas sentimento se classifica como um sentimento bom ou sentimento ruim. Deu para entender? Sentimento não se muda, mas você consegue classificá-lo. Sentimento não se muda, mas você pode substituí-lo. Amém? Sentimento não se muda, mas você pode substituí-lo. Após o reconhecimento de que você realmente está numa profunda tristeza. A primeira coisa que eu vi aqui é que depressão não precisa de nenhum motivo. O simples fato de você estar vivo, você pode ficar deprimido. Depressão está classificado na categoria das aflições que Jesus falou. No mundo tereis aflições. Nessa categoria está a depressão. É inerente à vida humana, mas é ensinado desde a nossa infância como inexistente. Isso é uma bobeira. Depressão não precisa de culpados. É outra coisa que eu vi aqui. Mesmo que em muitos casos encontramos alguns culpados. Terceira coisa que eu vi aqui, que depressão pode ter uma causa determinada. E aí vem o caso de Elias. O caso de Elias, ele percebeu o que estava acontecendo. E ele se sentiu perseguido. O sentimento de perseguição fez com que Elias se isolasse e entrasse em depressão. Ele foi jurado de morte por causa disso. Elias fugiu para salvar a sua vida e, lá no versículo 4, ele pediu a sua morte. Detalhes. Primeira coisa que ele fez, quando ele foi anunciada a morte dele. Versículo 3. Ele rejeitou a companhia do seu empregado. Primeira coisa que ele fez. Solidão. Vou ficar sozinho. Não quero saber de ninguém, não quero saber de igreja, não quero saber de ministério, não quero saber de pessoas, não quero saber. Eu quero viver a minha vidinha. Quero estar no meu mundo. Segunda coisa, lá no versículo 5 e no versículo 7, olha que detalhe. Quando Elias estava deprimido debaixo daquela árvore, reclamando da vida, querendo a morte, pedindo a morte, não só querendo, mas pedindo. Um anjo chegou até ele. E por 2 vezes o anjo insistiu para ele comer e beber. Outro detalhe que nós vemos, a pessoa não quer comer nada, ela não quer beber. Ela perde o apetite. E esse é um processo autodestrutivo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A depressão pode ser pior. Isso aqui, Deus falou no meu coração. A depressão pode ser pior que o câncer. Ou aliado ao câncer. Eu vou explicar por quê. Quando eu tive câncer, o médico chegou para mim e falou assim: Anderson, você está com perda de vitamina B12, por isso que você está com muita cãibra, por isso que você está com uma fraqueza muito grande, por isso que você está desmaiando. E também os seus glóbulos vermelhos, eu acho que tem uma composição lá, para quem é da área pode me dizer melhor, tem uma composição lá dos glóbulos vermelhos que para um homem tem que ser 18, o meu estava 3. E quando eu fiz a colonoscopia, eu vi aquele serzinho do inferno. Ele tem umas garras. E aquelas garras estavam indo na minha veia sanguínea. E estava sugando os meus glóbulos vermelhos e se alimentando da vitamina B12. Ora, a vitamina B12 é a proteção para que aquilo que é produzido no intestino, que é lixo, bactéria, ela protege para que aquilo não venha para todo o corpo. E o glóbulo vermelho é o que te dá a força.
O bichinho estava se alimentando da minha força e da minha vida. E ele é suicida. Porque ele quer tirar a sua vida e depois que esgota todo o glóbulo vermelho e toda a vitamina B12, ele não tem mais de onde se alimentar e morre também. É um parasita. É um câncer. Então eu estava com perda de B12, eu estava com perda de glóbulo vermelho, eu estava numa situação, caminhando mesmo, para encontrar com o pai. Aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu ver aqui a tua senha. Não, não é agora não, volta para lá, rapaz. Por que você está animado para vir logo? Mas quando eu falo que a depressão é pior, eu vou dizer por quê. Porque mesmo eu sem vitamina B12, mesmo eu com os glóbulos vermelhos ali, eu tinha febre, eu tinha várias sensações, sentimentos, eram 11 sintomas que eu relatei para o médico que eu estava sentindo. Ele falou, isso tudo é o teu corpo trabalhando para tentar expelir esse parasita. Há um movimento. O teu corpo não para, independente da tua idade. Quando vem um parasita, ou vem uma doença, uma enfermidade, o teu corpo não para. Ele está em atividade, e isso foi feito por Deus. Mas às vezes você relaxou tanto, você não se alimentou direito, você fez um monte de coisa que não devia, não cuidou bem do templo do Espírito Santo, que as defesas do teu corpo ficaram enfraquecidas. Por isso que às vezes nós somos vencidos pela enfermidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo enfraquecido, o teu corpo luta até o fim. Olha só que interessante. Mesmo enfraquecido, até o último suspiro de vida, o teu corpo está lutando. Agora a depressão, qual é o problema? O corpo não tem como reagir. Por quê? A pessoa não é algo interno, é externo. A pessoa não se alimenta, a pessoa não produz nada, o corpo fica parado e ele não reage. É uma morte anunciada, a depressão. Elias tinha motivos para estar deprimido. Ele diz em alto e bom tom, e ao contrário de Asaf que eu preguei domingo, o sentimento invadiu o coração de Elias. Ele falou em alto e bom tom, eu quero morrer. Se procurarmos justificativa, gente, para estar desanimado, você vai achar. Tem gente que fica caçando o problema. Ah, qual é o problema agora para eu me sentir triste? Qual é a situação agora? Ah, já estou alegre já há uma semana, não, tá alguma coisa errada. Eu tenho que procurar alguma coisa aí de ruim para minha vida, pô. Tem pessoas que caçam e foca no problema, e foca na dificuldade. Ó dia, ó vida, ó azar, já viu? E alimenta isso. E não somente alimenta e propaga. Gente, vocês não estão vendo que eu estou triste, não. Não, não quero, não. Não. Gente, eu estou triste, hein? Eu lembro de uma irmã lá da igreja de Irajá. Eu já falei isso aqui. Quando eu chegava para aí, minha irmã, tudo bem? Tudo. Uma dorzinha aqui e tal. Vamos orar para essa dor. Outra semana, e aí, irmã, tudo bem? Tudo. Ah, meu joelho. Tá, minha irmã, vamos orar pelo joelho e tal. E aí, irmã, tudo bem? Um bico de papagaio. Senhor, eu fiquei com raiva. Pai, abençoa o papagaio, o bico. A irmã. Que eu vou te contar, gente. Tem gente que não tem vida porque não quer. Eu não estou tirando a existência da depressão, mas continuar nela não é vontade de Deus para a tua vida. Vocês estão entendendo? O sentimento não tem como travar, o sentimento não tem como parar, mas tem como você substituir aquele sentimento, tem como você classificar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Logo, se não é bom, eu não vou alimentar aquilo que não é bom.
Tem pessoas que fazem o seu problema, da sua dificuldade, ou das suas lutas ou mazelas. Elias tinha motivo, de repente você também tem motivo. Ah, pastor, ele me abandonou, ela me largou. Ah, pastor, fulano morreu, ciclano, aconteceu tanta coisa na minha vida, assim. Você não tem noção, pastor, você não tem noção, pastor. Lógico que eu não vou ter noção, você tem total noção. Só que, entre alimentar o mal que isso te prejudica, ou você alimentar o bem que é sair dessa, saia dessa. E é isso que a gente precisa entender. O nosso foco e o nosso óculos está sempre naquilo que vai trazer dor e dano. E a gente esquece dos profetas de Baal que a gente sempre conseguiu derrubar. Problemas, eu falei aqui no início do culto, que Deus fez você vencer na sua vida. Deixa eu caminhar. Sabe o que aconteceu aqui? Isso aqui eu achei o maior barato do texto. Eu acho que do texto todo, ele ia estar lá. Eu quero a morte, Deus. Eu quero a morte. Aí Deus chega. Anjo, fala, dá comida para ele, vai. Dá bebida para ele também. Vai lá, dá de novo que ele vai ter que andar para caramba. Eu quero a morte, Deus. Deus não se deixou levar pelas razões apresentadas por Elias. Ele teve que falar 2 vezes, vocês viram? Ele falou a mesma coisa 2 vezes. Eu sempre estou te servindo, Deus. Sempre estou aí na tua casa e tal. E agora todos os teus profetas foram mortos. Não foram todos não. 7.000 lá não se curvaram. Mas todos os profetas foram mortos. E eu aqui, eu também estou... Eu vi um anúncio de morte contra a minha vida. Eu não vou falar como que Deus poderia ter pensado que seria uma baita de uma heresia. Mas se o Anderson, digo eu e não o Senhor, eu falaria, para de palhaçada, rapaz. Presta atenção na vida. Olha ao teu redor. Deus não se deixou levar pelas razões apresentadas por Elias. Elias estava se contradizendo. O profeta estava com pena de si mesmo. Elias estava com pena de si mesmo. O Senhor se recusou a passar a mão sobre a cabeça dele. Não adianta, e toda vez que você quer que Deus passe a mão sobre a tua cabeça, olha o coitadinho que eu sou, Deus, olha o que eu estou vivendo, Deus vai rejeitar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer passar a mão sobre a tua cabeça e ser um filho mimado. Deus quer que você tenha totais condições de enfrentar a situação. Portanto, Deus não sustenta a autopiedade. Isso é uma verdade inerente à relação de Deus com o homem. Deus não sustenta a autopiedade, então não adianta. Você está perdendo 10 anos, 15 anos, 20 anos em autopiedade, em oração. Deus não sustenta isso. É como Elias diante daquela árvore. Deus está falando, até quando? Eu estou te dando comida, estou te dando bebida. Vamos embora, se movimenta, levanta, anda. Mas você consegue ficar alimentando religiosamente o teu erro e o teu problema. Isso não é falta de interesse de Deus. É simplesmente conhecer a alma humana. Deus conhece a alma humana, Ele sabe como tratar. E se Ele for alimentar a tua autopiedade, Ele não vai fazer você andar. Não dá. Deus nos coloca para andar. Ele fez isso com Elias. Anda, vamos embora, andar um pouquinho. Deus chama a atenção. O que fazes aqui? O que você está fazendo com a sua vida, Elias? O autoexame. Agora, para sair da depressão, gente, eu vou caminhar para o final. Entendemos isso. Primeira coisa. Fala assim comigo, repete. Deus tinha uma palavra de cura para aquele coração deprimido. Você crê nisso? Deus tinha. Basta ouvir. Segunda coisa. Antes de tudo, Deus trouxe satisfação física para Elias. Olha só.
O anjo trouxe alimento, bebida e depois recomendou uma revigorante caminhada. Não é na cama e nem no sofá que você vai vencer. É andando e fazendo e se movimentando que você vai vencer a depressão. Não é na cama, não é no sofá e nem mesmo de joelho no chão. É levantando, se movimenta. Aliás, eu estava pesquisando, olha só que fantástico. No hospital, após uma pessoa tentar suicídio, quando a pessoa tenta suicídio e ela vai para o hospital, dependendo do estágio que ela esteja, a primeira coisa que o hospital dá para ela é comida. Olha só que interessante. Sabe por quê? Para que seu emocional melhore e ela reponha proteína no organismo. O que Deus fez com Elias? Médico dos médicos, Senhor dos senhores. Deus trouxe sobre Elias, ele reconheceu a depressão, não passou a mão pela cabeça, mas já trouxe o tratamento. Vai lá, anjo, dá comida, dá alimento e faz ele andar. Eu, quando tive trombose, o médico falou, anda, vai andar, anda para lá, anda para cá. Não adianta ficar sentado, não adianta ficar tomando injeção. Anda, anda. Outra coisa, Deus trouxe satisfação ambiental. Versículo 7, versículo 8. Ele tirou do deserto e levou para o Monte Horebe, o monte de Deus. Sabe o que Deus está falando? Muda de ambiente, olha novos cenários, olha novas pessoas. Sai desse lugar. É no quartinho que você quer ficar, então é o último lugar que você vai voltar. Quer sair da depressão? Coma, beba, levante-se, movimente e procure cenários diferentes. Ande, vá ao shopping, tira férias, saia um pouquinho, veja a árvore, faça uma coisa diferente. 4. O Senhor trouxe satisfação espiritual, versículo 11 e 12. Foi para a caverna lembrar de quem Deus era. Sua força e caráter são nos lugares e horas mais escuras que conseguimos ser iluminados por Deus. Chegou, ele foi para a caverna e lá ele foi tratado espiritualmente. 5. O Senhor trouxe satisfação ocupacional. Cansado, se sentindo fracassado, queria as férias definitivas, ele queria uma aposentadoria eterna, que é a morte. Elias não tentou se matar, mas ele não apenas desejou, ele pediu a morte. Mas preste atenção aqui, Deus não desistiu dele. Ele falou, ainda vou te usar. Você vai ungir reis. Tu viu a quantidade de reis que ele foi ungir? Ele falou, você vai ungir reis, você vai ungir profetas e você vai entrar numa nova fase do teu ministério. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está falando para você nessa noite. Ele não desistiu de você. Por mais que você tenha desistido da vida, por mais que você tenha desistido de caminhar, Deus não desiste. Deus não desiste de você, Ele te ama. Ele te vê aonde você estiver. Mesmo sendo aquele pai que fala, levanta, não vou passar a mãozinha não, levanta, vamos embora. Oh meu Deus, tomara que ele consiga. É assim que os pais agem, não é assim? Às vezes eu olho uma situação, caramba, como é que eu vou agir com a minha filha? A mãe está brigando. Não posso me intrometer. Tem que ajudar essa situação a acontecer. Mas tomara que ela se desperte. A gente fica na torcida para que o filho tome a boa decisão. O pai está olhando para você e falou, eu não desisti de você. Eu tenho planos para a tua vida, tenho sonhos para você. Isso não é palavra solta, não é sofismo, não. É palavra de Deus, é poder de Deus na tua vida. E eu vou dizer por quê. Sabe por quê que é poder de Deus na tua vida? Tiago 5,7 diz que Elias era homem semelhante a você. E por último,
Deus trouxe satisfação emocional. Lá no finalzinho, Deus olhou para ele e falou o seguinte: olha, tem um povo, 7.000, que não se curvou a Baal. Deus deu um amigo, um discípulo chamado Eliseu. Você vai ter amigo, você vai ter um povo. Você não vai mais andar sozinho. Eu tenho grandes coisas para você. O momento mais difícil da minha vida, pasme você. O momento que eu andei em depressão, em tristeza e até, em um certo ponto, até falando: Senhor, para que eu existo? Não foi um momento ao qual eu estava lutando contra a doença no hospital. Não. Aliás, foi o melhor momento da minha vida até hoje. Eu falo isso diante do púlpito, pregando, e responsabilidade diante do meu Deus. Foi o melhor momento da minha vida até hoje. Foi no leito de hospital, daquela situação que eu estava vivendo. Mas o pior foi quando eu vi a igreja massacrando a minha vida. E eu cheguei para um homem de Deus chamado Neil Barreto. Eu atônico no telefone falando com ele: pastor, lembra de mim? O que foi? Acabei de vir de uma reunião aqui massacrante. Tem gente ruim dentro da igreja, pastor. Eu estou tão desorientado que eu não sei nem como atravessar a rua. Calma, filho, lembra de onde você mora? Não. Então calma. Bebe uma água. Eu estou numa festa aqui, mas vou te orientar. Bebe uma água. Pastor, eu estou até tremendo aqui. Calma, filho, calma. Tem gente ruim dentro da igreja. Eu sei que tem, calma. Vê se você lembra de algum ônibus desse aí na rodoviária. Lembrei aqui. Vai, senta, não desliga. Vai me dizendo aonde você está. Eu lembrava que eu morava em perto de uma Assembleia de Deus. Falei: aqui, vou saltar. Tá melhor, filho? Tô. Amanhã quero você aqui na igreja para a gente conversar. Tá bom, pastor. Pastor, tem gente ruim mesmo, Anderson. Tem gente ruim, tem gente assim, papapá. Você tem toda a razão. Mas eu quero te trazer duas verdades. E essas duas verdades eu quero trazer aqui agora para vocês. A primeira verdade que ele trouxe para mim: realmente tem gente ruim. Mas o diabo nessas horas quer mostrar o lado feio da igreja. Então olha o lado bonito. O lado onde o Espírito Santo de Deus atua e está atuando na tua vida agora. E a segunda coisa, Anderson: não há dor que dure para sempre. Vai passar. Vai passar. Passou. Passou. Passou de tal forma que hoje eu entendo o deprimido. Passou de tal forma que hoje eu sei o que é misericórdia, porque só é agente de misericórdia quem foi alvo dela. Passou de tal forma que eu não estou ligado com formas e formalidades. Eu sou o que sou. O que eu prego é o que eu estou. E aquele que não gostar, eu não estou nem aí, sabe por quê? Eu não vou ficar ouvindo Jezabel. Eu quero ouvir a voz de Deus. E é Deus que fala o meu coração. Eu não vou focar nos problemas e nas pessoas. Eu quero focar naquilo que é a palavra da vida. Aquele que reina. E aquele pelo qual instituiu a minha vida e falou: não é o teu fim. Porque o teu ministério ainda vai continuar. E olha eu aqui. Deus está falando para você a mesma coisa. Não é o teu fim. Muita coisa tem para a tua vida ainda. Então hoje é o dia da cura da depressão sua e de você que está nos assistindo aí. Você que está nos assistindo na tua casa. Você que está aqui. Hoje Deus te cura. Levanta. Levanta, tira essa tristeza, tira essa frustração. Entenda que não é debaixo de uma árvore. Não é diante de uma cama. Não é diante de rejeitando pessoas. Não é rejeitando comida. Deus está falando: coma, levanta, vá para frente, vai para a luta. Eu tenho vida e vida em abundância para você. Aleluia. Ele tem vida, vida e abundância para você. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Só desiste da vida quem não provou dela. Não é ver glória de Deus, não é ver milagre dos outros, não é ver poder de Deus que vai te alimentar. O que vai te alimentar é quando você vive o poder de Deus. Vamos ficar de pé. A última canção com a Grace. Feche seus olhos. Eu gostaria que você esquecesse todo mundo aqui. E nesse momento você focasse na tua vida com Deus. Todos. Se você veio convidado por alguém, se você veio aqui para participar de um culto onde o louvor e adoração diferenciado. Hoje nós passamos do horário, mas também não adiantaria nada eu terminar antes, porque a nossa rua, ela, quando chove, tem sempre um pouquinho mais de água ali. Mas graças a Deus isso está sendo resolvido cada dia mais. Então, esse tempinho que nós estamos tendo aqui, eu gostaria que você despreocupasse de tudo e começasse a buscar esse Deus, que é o teu refúgio, esse Deus que é fortaleza. Ele que te tira da tristeza profunda. Saia da depressão hoje. Eu não vou nem te expor para vir aqui à frente hoje, não. Se você hoje, de fato, está deprimido, está vivendo um momento de angústia profunda, eu gostaria que você, no momento qualquer da oração, de adoração, colocasse a mão sobre o teu coração e falasse: Deus, nessa hora, eu quero que o Senhor libere cura sobre a minha vida aqui agora. Eu quero que o Senhor libere cura sobre a minha vida. E certamente, como eu disse aqui no início do culto, aquele que crê, verá a glória de Deus. Se você crê, você vai ver Deus agindo em você. Se você crê, você vai ver Deus agindo em você. Vamos louvar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. O Senhor está curando aqui hoje. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É nele que você deve se refugiar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me Ele não desistiu de você. Aleluia. Não desiste de nós. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Olha só a aflição da depressão às vezes. Se eu passar pelo vale, Só que Ele traz para você o conforto. acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que Você foi para a caverna, viu o poder dele de novo. Ele é que te guarda. me guarda. Aleluia.
braços é o meu descanso. É o descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só a igreja, seguro e sou, só a igreja. Seguro. Seguro estou. Aleluia. Aleluia. Agora, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale. Fala isso com força, acreditando. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços é o teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu. Em teus braços, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, onde a minha alma está. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Coloca a mão no seu coração se você sentiu o toque do anjo de Deus na tua vida agora. Se você sentiu de Deus agora falando, vai lá e dá alimento, vai lá, levanta essa pessoa. Coloca a mão no teu coração, fala agora com Deus. Não há nada aqui demais. O que há aqui é poder de Deus na tua vida. Caio de novo. Eu creio, o Senhor está te curando nessa noite. Recai da graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo. Vamos orar. Em tuas mãos. Vamos falar com o Pai agora. O Espírito Santo de Deus. Nessa noite, ó Deus, o Senhor está tratando vidas aqui, ó Deus, trazendo cura. E toda depressão, aquilo que tem trazido tristeza profunda, com um pedido de morte, seja substituído pelo sentimento da graça de Deus. Seja substituído pelo sentimento de vida. Que haja agora, ó Pai, nessa quarta-feira, vida. Vida em abundância, ó Pai. Que onde estiver agora o teu Espírito repousado, que o Senhor possa levantar, ó Pai. E que o foco venha modificar. Venha trazer o foco para a vida e não para a morte. O foco para a presença e não para a ausência. O foco para a restauração. Restauração de sonhos. Restauração de ministérios. Restauração de família. Restauração de caminhos. Restauração de direcionamento.
Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tivesse vida e vida em abundância. Glória ao teu nome, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar. Hoje foi, como eu falei, uma quarta especial. Eu gostaria que tudo que foi presenciado aqui não seja obra de emoções. Porque nós trabalhamos aqui o culto racional, a palavra. Você derramou emoção diante do Pai. Eu quero que você entenda que nada tenha sido obra de emoções, mas que tenha sido o poder de Deus na tua vida. Então guarde isso que você recebeu hoje e aplique na tua vida, porque ao passar daquela porta já vai vir um monte de vozes, e vozes não auditivas pelos outros, mas pela tua mente. Está repreendido em nome de Jesus. Ao passar por aquela porta, você vai repreender todo o mal. E vai falar, eu vou continuar no propósito, porque o Senhor cuida da minha vida. Amém? Você agora, silenciosamente, ou como você quiser, você pode de joelho, pode estar sentado, como você quiser. Você vai estar encerrando esse culto orando. Enquanto você ora, Grace pode estar ministrando com o Tiago. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu sei que foi uma luta para vocês estarem aqui hoje, mas eu glorifico a Deus, porque vocês venceram essa luta e estão aqui com a gente hoje. Foi bênção, não foi, irmãos? Foi bênção demais na nossa vida. E nesse momento eu gostaria muito que você permanecesse nesse espírito de adoração, oração. Sexta-feira eu vou estar pregando lá na PIB da Ilha do Governador. E sábado nós vamos estar aqui de volta com um papo de graça. Tá bom? Fique à vontade. Veja se dá para sair. Não dá para sair. A rua alagou um pouquinho. Vamos deixar esperar ali a água descer. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Sábado agora nós temos o bazar, tá, irmãos? Temos o bazar. Eu gostaria de ver jovens ajudando nesse bazar. 9 horas da manhã, tá bom? Então vocês fiquem à vontade. Tá difícil ali o acesso, tem que esperar um pouquinho a água descer. Enquanto isso, vamos louvando o nosso Deus e fica aí à vontade. Oficialmente o culto acabou, mas você pode ficar à vontade, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Aleluias. Não importa, meu irmão. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas na tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado